São de mentiras. Afinal de contas, será que isso é tão simples de ser realizado? Logo de cara, nós temos uma determinada imagem que eu gosto bastante, que é a perspectiva do Pinóquio, né? Pinóquio, aquele determinado personagem que quando ele contava uma determinada mentira, o seu nariz crescia. Interessante, inclusive, nós pensarmos que quando nós estamos falando de métodos, né, milagrosos de detecção de mentira, nós precisamos tomar as devidas cautelas, visto a própria natureza complexa do ser humano. Seria muito mais fácil, seria, né, fantástico se nós simplesmente decorássemos determinadas codificações, avaliássemos, olha, então isso se trata de uma mentira ou de uma determinada verdade. Mas infelizmente, isso não é possível, justamente devido às próprias características, né, de falsas memórias. Se nós temos situações em que o sujeito acredita piamente de que aquilo é uma determinada verdade, não estará tendo nenhuma determinada resposta, inclusive emocional, uma resposta corporal de que aquilo represente uma determinada mentira. Então, em muitos casos, né, nós verificamos determinados cursos, né, que são tratados de que essa determinada detecção de mentiras, existem passos simples e que assim você poderá distinguir se é verdade ou se é uma determinada mentira. Obviamente que quando se tem isso, nós temos 50% de chance de acertar, 50% de chance de errar. Como eu disse para vocês, o ser humano ele é extremamente complexo. Quando nós estamos, inclusive, falando sobre falsas memórias, é importante que vocês tenham a clareza de que a nossa memória ela não é um determinado vídeo, né, em que a gente consegue voltar e simplesmente conseguir gravar e descrever de uma forma tranquila. Muitas vezes, essa determinada memória ela ocorre como um processo, como se fosse um grande quebra-cabeças. Só que nesse quebra-cabeças existem diversas peças faltando. E se há diversas peças faltando, por vezes nós tendemos a tentar criar peças para encaixar naquele determinado contexto. Isso faz com que, inclusive, nós tenhamos uma grande particularidade de que essas determinadas falsas memórias, elas são tão reais para aquele determinado indivíduo quanto memórias autênticas. Inclusive devido ao local de armazenamento, né? Isso faz, como eu disse para vocês, com que nós tenhamos que ter um cuidado muito grande com isso. O que vai distinguir se isso é uma verdade ou se isso é uma mentira é o desdobramento da própria investigação ou o desdobramento dos procedimentos de inteligência. Será justamente a busca daquilo que foi dito. Então, se um sujeito me apresenta um determinado álibi, eu irei verificar se aquele álibi ele é condizente ou não. Ele me diz: olha, eu não saí da minha casa. Ok, verificamos por meio de câmeras de segurança que ele realmente permaneceu durante todo o tempo em sua casa. Uma verdade. Agora, eu não saí da minha casa, mas verifica-se nas câmeras de segurança que ele acabou saindo. Obviamente, uma mentira. Ou seja, é o desdobramento daquilo que foi dito, a sequência justamente dessa determinada investigação, que vai nos guiar e fazer entender, como eu disse, se se trata de uma verdade ou se se trata de uma mentira. O que é muito interessante, inclusive, é que existem vários casos de falsas memórias sendo utilizadas, inclusive, para trazer condenações. Um dos casos mais conhecidos que se tem é o famoso caso de Beatrix Six, né, um caso que aconteceu em Nebraska, no qual uma senhora ela foi assassinada. Essas 6 pessoas que foram acusadas, elas foram submetidas de uma forma constante a entrevistas confrontacionais. Então, eram realizados, inclusive, estímulos de estresse para tentar se obter uma determinada confissão. E isso fez com que vários desses determinados suspeitos
acabassem considerando que eles realmente eram culpados por meio dessa criação de uma falsa memória. Somente um dos acusados ele continuava sustentando de que ele era inocente. Então, por meio, né, de um projeto chamado Innocence Project, foi evidenciado que era impossível eles terem cometido aquele determinado crime. Mas uma dessas determinadas suspeitas, mesmo depois da sua inocência, ela continuava acreditando que aquilo era uma determinada verdade, de que ela realmente tinha cometido esse determinado homicídio. Ao longo de muito tempo, ela começou a ter esse processo de dessensibilização, justamente devido ao próprio acompanhamento psicológico, terapêutico que ela acabou tendo. Ainda é importante nós entendermos que existem alguns determinados instrumentos que foram utilizados ao longo do tempo para tentar trazer uma perspectiva de verdade. Então, por exemplo, o polígrafo, durante um bom tempo, foi utilizado para verificar se aquilo era realmente uma verdade ou uma determinada mentira, realizando a medição justamente dessas reações fisiológicas. Então, verificar a questão de batimentos, alguns casos, a verificação do aumento de sudorese, entre outros. Ah, de um modo recente, foi desenvolvido, inclusive, na China, um determinado instrumento chamado Dragon Chair, que é justamente, né, a tradução, a cadeira do dragão, em que diversos dispositivos estão conectados a fim de avaliar respostas corporais a perguntas, inclusive com sensores térmicos, né, avaliando se há um aumento de calor em determinadas áreas, se há um aumento de sudorese, se há aumento de pressão, se há projeções corporais tentando evidenciar alguma determinada verdade ou mentira. Como eu disse para vocês, nós, seres humanos, somos tão complexos que esses determinados instrumentos eles são limitados em avaliar. Nós não podemos afirmar com certeza se aquilo é uma verdade ou é uma mentira. O que nós temos é a questão de que, obviamente, com algumas determinadas perguntas, nós teremos algumas reações quase nisso. Nós iremos perceber que às vezes a pessoa está com medo, que a pessoa está nervosa, que ela está insegura. Mas nós não sabemos o porquê que ela está sentindo isso. Não significa que ela seja culpada, mas ela pode se sentir justamente constrangida, que ela pode estar se sentindo ameaçada, entre outros fatores. Então, nós temos que tomar o devido cuidado, inclusive, de tentar diminuir esse determinado estresse, essa determinada tensão. Se a gente pega, por exemplo, um ambiente policial, né, uma condução de uma entrevista, logo na chegada, né, desse entrevistado, a forma, inclusive, de tratamento a ele é uma forma, muitas vezes, que o torna inseguro. É um ambiente que ele não está acostumado. E isso pode, logo de início, já comprometer a própria qualidade da informação. Então, reafirmar, reforçar, tentar trazer esse rapport, essa construção, esse estabelecimento de confiança é imprescindível para a qualidade na coleta do dado e da informação. Ainda, né, sempre que possível, é importante termos uma equipe completa de investigação. Essa equipe completa é interessante justamente para que a gente possa ter diversos recursos em nosso banco de talentos, né? Sempre que possível, psicólogos, sociólogos, educadores sociais, enfim, quanto mais diversa for essas, essas perspectivas transdisciplinares, né, diversas áreas de conhecimento, conversando, trocando conhecimentos, isso facilita, inclusive, o próprio processo de análise. Ainda, né, quando nós falamos nessa perspectiva, estamos falando de multidisciplinariedades. Com relação ao ambiente de entrevista, então nós temos aqui um modelo de sala, né, como vocês podem ver,
o modelo de sala de interrogatório, que é muito utilizado, né, no próprio cinema, em filmes e séries. Esse determinado modelo de sala de interrogatório é um modelo confrontacional. Então, repare que nós temos aqui nesse canto uma determinada porta, nós temos o entrevistador ocupando esse determinado espaço em que ele está entre o entrevistado e a porta. Isso significa que, para que o entrevistado consiga sair, ele terá que passar justamente pelo entrevistador. Repare que, inclusive, há uma mesa separando os dois, trazendo uma barreira, né? Então, esse modelo de sala é um modelo justamente de entrevistas confrontacionais. É claro que no Brasil é muito raro nós encontrarmos alguma unidade que possua esse tipo de estrutura física. De modo geral, os cartórios que nós temos, né, as salas que nós temos, são salas que estarão sendo adaptadas visando atender essa necessidade de entrevista. Em compensação, nós temos um outro modelo de sala, que é o mais recomendado, inclusive pela própria psicologia, que é um modelo, inclusive, da posição 10 para as duas. Então, repare que, embora tenha uma mesa aqui no canto, com as cadeiras, né, o que é muitas vezes um modelo de cartório que nós temos, né, um modelo de escritório, nós temos um canto específico para a realização dessas entrevistas. Então, repare que, inclusive, além dessas poltronas na posição 10 para as duas, nós temos uma mesa de apoio, que servirá, inclusive, né, para se colocar um copo com água, uma garrafa, um determinado lenço, enfim. O que é muito interessante é que, segundo a própria psicologia, esse modelo de disposição das cadeiras, isso facilita o processo de rapport. E esse determinado rapport, ele será justamente a base para essa criação essa criação dessa estrutura cooperativa. Nós temos aqui uma outra imagem, não sei se vocês já viram, se vocês conhecem, essa determinada imagem aqui, ela ganhou o mundo durante muito tempo. Então repare que nós temos aqui duas pessoas na imagem, né? Nós temos uma posição 10 para as duas também, embora exista um determinado espaço maior entre os dois. Nós temos uma mesa de apoio ao lado e nós temos, inclusive, né, algumas bebidas sobre a mesa. Afinal de contas, quem é o entrevistador e quem é entrevistado? Se nós analisarmos dessa forma, né, repare que essas imagens, inclusive, elas estão fragmentadas de uma forma proposital, que é justamente para que nós tenhamos a clareza de que os dois parecem na mesma posição. Quando nós damos sequência, nós verificamos que, inclusive, nós temos uma determinada entrevistadora, que ela está com um caderno de anotações e uma tela, né? Esse sujeito que está sendo entrevistado, ele é o Anders Breivik, que foi um determinado terrorista, né, da Noruega, e autor confesso dos atentados que mataram 77 pessoas e feriram outras 51 pessoas no dia 22 de julho de 2011. Então, repare que, mesmo sendo um autor confesso de alta periculosidade, ele está utilizando, ela está utilizando nessa determinada entrevista, um modelo não confrontacional, porque o propósito é justamente coletar um maior volume de dados e informações. Inclusive, é interessante tratar que Breivik, quando ele foi preso, né, ele foi preso em flagrante com o próprio fuzil que ele estava utilizando para realizar os disparos, ele comunicou à polícia de que era somente o início, né, de atos terroristas e que teriam diversos outros. Isso traz um grande alerta para toda a sociedade e isso faz com que exista uma busca para saber se, de fato, terão outros atentados ou não. Então, imagine toda a equipe de inteligência e de investigação tentando correr atrás disso, tentando levantar isso.
E a forma que foi utilizada para tentar encontrar elementos básicos para se dar sequência foi justamente a entrevista. Então, na sala, nós temos do lado exterior, né? Aqui não vai aparecer para vocês, mas do lado exterior dessa sala, nós temos uma equipe multidisciplinar acompanhando essa entrevista. Então, dentre eles, por exemplo, explosivistas, e criando, né, determinadas questões, determinadas perguntas a serem realizadas pela entrevistadora, enviadas, né, pelo prompter, no qual se busca entender se ele tem conhecimento de artefatos explosivos ou não, se ele tem conhecimento de outros armamentos ou não, enfim, tudo isso vai ser analisado por uma equipe completa. Então, alguns logo de cara devem estar se perguntando, mas não existia um risco para essa determinada entrevistadora? Como eu disse para vocês, na área externa, além de toda essa determinada equipe que está acompanhando em tempo real, existia uma equipe tática pronta para atuar em caso de uma necessidade. Então, como eu disse, reafirmando isso, mesmo, né, esse determinado autor confesso tendo alta periculosidade, a entrevista utilizada, a entrevista investigativa, a entrevista não confrontacional, foi responsável, inclusive, para coletar dados e informações suficientes para se ter desdobramentos nas próprias investigações acerca desses atentados. Ok? Na sequência, nós temos alguns outros modelos de entrevista que são comumente utilizados. Dentre eles, nós temos a entrevista de campo. Essa entrevista de campo é aquela no qual o agente vai coletar dados e informações no local, muitas vezes, do crime, né? Então, se há uma situação de um homicídio, aqueles investigadores que estarão buscando possíveis testemunhas, tentando buscar possíveis testemunhas que possam comparecer para uma entrevista. Nós temos o modelo Canvas, que é o modelo, inclusive, que é comumente utilizado e geralmente aparece, né, também em filmes e séries, de que o policial ele vai batendo de porta em porta para realizar a entrevista com toda a vizinhança. Olha, você tem alguma informação a respeito disso? Você tem alguma informação sobre determinado fato? Tem, não tem, enfim, está aqui o meu cartão. Caso você tenha qualquer dúvida, caso você tenha qualquer informação, você pode estar nos contatando e passando essas informações. No Brasil, isso também pode ser muito bem utilizado, principalmente para áreas sensíveis. Afinal de contas, existem determinadas áreas que você trazer somente uma determinada testemunha para ser ouvida vai fazer com que ela possa se sentir ameaçada. Poderemos estar colocando um grande alvo nessa determinada testemunha. Então, quando nós realizamos essa entrevista de uma forma genérica, em toda a comunidade, trazendo opções de contato, falando sobre o Disque Denúncia, trazendo o telefone daquela equipe de investigação, isso facilitará o processo de aproximação, ok? Lembrando também que a própria perspectiva de polícia comunitária ela pode ser muito bem utilizada, principalmente pela atividade de inteligência e pela atividade de investigação, visto que aqueles policiais que estão nessas comunidades, por vezes, possuem uma grande gama de conhecimento sobre aquele determinado local. Isso facilitará o processo de obtenção e desdobramentos, né, tanto da investigação quanto da sequência das ações de inteligência. Desejo a vocês bons estudos, um forte abraço e até breve.